Começa agora. Debate Sagres. Os candidatos ao governo do estado apresentando suas ideias para o futuro de Goiás. Ao ouvinte, o debate está disponível pelo AM 730 do seu rádio, pelo aplicativo móvel, disponível para tablets e smartphones, pelo sagresonline.com.br e ainda com transmissão ao vivo, em vídeo, pelas nossas redes sociais, @sagres730 no Twitter e no Instagram, e também a nossa transmissão no Facebook, facebook.com/rádio 730. E o sistema Sagres de comunicação hoje em cadeia com as rádios Mega 106,1 FM de Itumbiara, Canadá 93,3 FM de Quirinópolis, Canadá 91,7 FM de Acreúna, Rádio Líder FM 90,3 de Pires do Rio, Rádio Orquídea 98,7 FM Piracanjuba, Rádio Anicuns 87,9 FM de Anicuns, Rádio Clube Jornal Meia Ponte 87,9 FM de Pirinópolis, Rádio Vale do Araguaia 104,9 FM de São Miguel do Araguaia, Rádio Eldorado de Mineiros 91,9 FM e a 790M, Rádio RCB, 1520 AM de Campos Belos. Também Rádio Vera Cruz, RVC 90,3 e 96,5 FM de Goianésia. Também Rádio Visão 104,9 FM de Posse e Rádio Líder 87,9 FM de Jaraguá. O sistema Sagres de comunicação em cadeia para a transmissão deste debate entre os candidatos ao governo de Goiás. Nós agradecemos a presença de convidados, conselheiros, assessores, integrantes da imprensa presentes aqui na nossa rede, no Núcleo Seu Jaime, e em especial a todos os nossos ouvintes conectados em todo o estado de Goiás pela nossa rede de parceiros. A partir de agora a gente dá início ao debate. O ouvinte já conferiu a expectativa, o bom dia de cada um dos 5 candidatos aqui presentes. E a partir de agora damos início ao primeiro bloco do debate Sagres. O candidato que vai responder vai ser sorteado agora e depois vai ser feita a pergunta. São 5 jovens aprendizes, cada um fazendo perguntas a um dos candidatos. O primeiro jovem é Alexandre Pontes de Queiroz, da cidade Vera Cruz, aqui em Aparecida de Goiânia. Vai fazer a pergunta, vou sortear agora quem vai responder. A pergunta do jovem Alexandre Pontes de Queiroz. Alexandre pergunta a Ronaldo Caiado, candidato do DEM. Alexandre Pontes de Queiroz, jovem aprendiz. Oi, Alexandre, bom dia. O Alexandre está chegando para fazer a pergunta, ele está ali do lado do nosso estúdio, o microfone chegando também para que ele possa fazer a pergunta. Alexandre, você vai perguntar ao candidato Ronaldo Caiado, do DEM, senador, que é candidato. O Alexandre vai fazer a pergunta ao candidato, estamos aguardando aqui essa possibilidade. São 30 segundos para a pergunta, que vai ser feita pelo Alexandre, pelo jovem. Outros 4 jovens também vão fazer perguntas. A Evelyn Daiane Mendes da Silva, que mora em Goiânia. O José Luiz Mendonça Neto, de Senador Canedo. O Kevin Luan Pimentel Assis, de Goiânia. E Pedro Fonseca, de Aparecida de Goiânia. Tudo pronto com o Alexandre para ele fazer a pergunta? Vai ser formulada ao senador Ronaldo Caiado, candidato pelo DEM. Daqui a pouco a gente vai sorteando também os próximos candidatos a perguntarem. Oi, Alexandre, bom dia, sua pergunta. Bom dia. A minha pergunta em relação à educação diz o seguinte: diante das deficiências do atual ensino médio na preparação dos jovens goianos no direcionamento de suas carreiras, qual a sua proposta de aperfeiçoamento da educação como agente ativo no auxílio da juventude para as tomadas de decisões pensando no futuro? 30 segundos aí para a pergunta, agora 1 minuto e meio para a resposta, senador Ronaldo Caiado. Bom dia, Alexandre Pontes Queiroz, obrigado pela pergunta formulada. Realmente, hoje passa a ser o grande desafio nosso. Todos nós que conseguimos chegar a uma profissão, sabemos a importância dessa parte da formação. E aí eu diria a você, desde a parte da educação infantil. Nós temos que ter uma noção muito clara da evolução do processo, passando por um apoio direto, convênios do próprio Estado para poder cuidar da alimentação das crianças, depois dar a ele uma educação de qualidade na área, seja ela do ensino fundamental como do ensino médio, agora com a nova mudança, dando mais condições para que você possa fazer também
participar do ensino técnico também, ao fazer o seu ensino médio, uma profissão que dará a você a condição de técnico, ou amanhã uma carreira superior de tecnólogo. Enfim, o que eu penso neste ponto específico é nós, em primeiro lugar, apoiarmos e muito e alavancarmos hoje o resgate ao professor. Em primeiro lugar, nós temos que incentivar, garantir a titularidade, buscar com que as pessoas sejam preparadas. Depois, a partir daí, lutar por um IDEB cada vez mais alto. Não um IDEB onde 3 sabem português e matemática, mas chegar a um fato maior. Assim que eu entendo o apoio à nossa educação. Obrigado, candidato Ronaldo Caiado, senador do DEM, candidato ao governo de Goiás, respondendo a pergunta do Alexandre Pontes de Queiroz, da cidade de Vera Cruz. Obrigado, Alexandre, pela participação com a gente, formulando a pergunta respondida aí por Ronaldo Caiado. Quem responde agora? A pergunta da Evelyn Daiane Mendes da Silva, Jardim Europa, aqui em Goiânia. Quem vai responder, sorteio nesse momento. A pergunta vai ser formulada pela Evelyn ao candidato do PSOL, professor Wesley Garcia. Evelyn Daiane Mendes pergunta ao professor Wesley Garcia do PSOL. Oi, Evelyn, bom dia. Bom dia. Sua pergunta, Evelyn. No momento atual da reconstrução da economia do país, principalmente no estado de Goiás, qual a sua posição em relação ao jovem no mercado de trabalho? Pensa em melhorias? Quais seriam suas propostas para ampliar essas oportunidades? Da mesma forma, 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, professor Wesley. Um bom dia a todos que participam desse debate, bom dia candidatos, bom dia Rubens Salomão, bom dia àqueles que nos acompanham nesse momento tão importante para a democracia, que é debater ideias para o estado de Goiás. Bom dia, Evelyn, muito obrigado pela pergunta. Olha, Evelyn, para nós do PSOL é essencial, fundamental, primordial, uma educação pública, laica, universal, que seja investida para a qualidade da população. Não é concebível mais que países desenvolvidos investam até 3, 4 vezes mais por aluno em educação, e aqui no Brasil isso não se chega a esse patamar. O estado de Goiás, por exemplo, o investimento tem sido pífio. As escolas públicas estão abandonadas, os salários dos professores abandonados, congelados, foi retirada a titularidade. Não existe nenhum tipo de incentivo para investimentos mais poderosos na educação pública. Não se tem aqui nenhuma proposta, nenhum cuidado para o fortalecimento da educação pública, seja nas suas séries iniciais e também no ensino médio. Os estudantes não conseguem ter uma preparação para que eles possam ocupar vagas importantes no Estado. E isso tem que acabar. Nós vamos promover uma educação integral que venha desenvolver o homem na sua integralidade, que venha desenvolver todos os aspectos para o estudante, para que ele possa alcançar autonomia, criticidade. Vamos devolver a titularidade dos professores, vamos pagar melhor, vamos reestruturar as escolas, vamos investir pesado na educação. Obrigado, candidato Wesley Garcia do PSOL, respondendo ao questionamento formulado pela jovem Evelyn Daiane Mendes da Silva, aqui de Goiânia. Quem faz a pergunta agora é o jovem José Luiz Mendonça Neto, mora no Jardim de Todos os Santos, em Senador Canedo. Sorteio agora quem responde a pergunta, formulada por ele, é a candidata do PT, Partido dos Trabalhadores, candidata Cátia Maria. E quem faz a pergunta é o jovem José Luiz. Oi, Zé, bom dia. A resposta é relacionada à saúde. As dificuldades da saúde no nosso estado são muitas. Com postos de saúde e pronto-socorros lotados, além da falta de equipamentos e medicamentos. Qual a sua proposta para resolver esses problemas? Pergunta do José Luiz Mendonça Neto. 1 minuto e meio para a resposta, professora Cátia. Muito bom dia a todos os ouvintes, muito bom dia a você, Rubens Salomão, muito bom dia a todos que estão acompanhando aqui o nosso debate. Que satisfação, José Luiz, responder a sua pergunta, né? Eu também sou moradora do Jardim Todos os Santos, Senador Canedo, cidade que eu ajudei a construir, né? Lembro ainda do tempo da emancipação, e agora recentemente, nesses últimos anos principalmente nos últimos 11 anos, tive a oportunidade de ajudar, inclusive, na saúde, viu, José Luiz? A UPA que nós temos em Senador Canedo, tive a honra de ajudar a viabilizar, tive junto com o ministro
Padilha, na época, inaugurando, ajudamos a levar unidades básicas de saúde para melhorar a qualidade do atendimento do povo de Senador Canedo. E eu fico muito honrada em ser a candidata do PT, em ser a candidata do time do Lula aqui em Goiás, porque quero fazer isso que eu fiz em Senador Canedo para todo o estado de Goiás. Descentralizar a saúde, levando 10 hospitais regionais, articulado com 18 centros de especialidades, para garantir que a nossa população possa ser atendida na sua região, fazendo com que a dignidade, o tratamento humanizado na saúde possa ser uma realidade em Goiás. Então, fico muito feliz em responder a pergunta de um jovem, porque eu também comecei como pró-jovem. E digo a vocês, é importante aproveitar essas oportunidades e eu quero criar outras aqui em Goiás. Obrigado, candidata. Cátia Maria, do PT, respondendo ao questionamento do José Luiz Mendonça Neto, jovem também. Quem faz a pergunta agora é Kevin Luan Pimentel Assis, do bairro São Carlos, aqui de Goiânia. Sorteando agora quem faz a resposta é o candidato do MDB, deputado federal Daniel Vilela. Responde ao Kevin Luan Pimentel. Oi, Kevin, bom dia. Bom dia. Sua pergunta, Kevin. A minha pergunta é, com relatos frequentes de assalto à mão armada, em ônibus, nas ruas, os bandidos estão cada vez mais ousados. Mesmo durante o dia, em lugares de grandes movimentos, os assaltantes estão sempre ao nosso redor. Qual a proposta para acabar com o alto índice de crime ou pelo menos amenizar a situação? Pergunta do Kevin Luan. Resposta em 1 minuto e meio, candidato Daniel Vilela. Primeiro, bom dia, Kevin, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os candidatos, bom dia, Rubens Salomão. Kevin, nós precisamos atuar de duas formas. Primeiro, no combate à criminalidade, e nós entendemos que é preciso fazer uma melhor gestão de pessoas. Hoje, mais de 1.700 policiais militares se encontram em funções burocráticas e administrativas. Nós precisamos levá-los às ruas para poderem desenvolver aquilo que eles têm de mais capaz, de expertise, que é o combate ao crime. Precisamos investir em tecnologia, precisamos investir em inteligência. O atual governo não tem investido em inteligência, não tem dado as condições para que os nossos quadros qualificados da Força Policial do nosso Estado tenham as condições de antever a criminalidade ou, de forma surpresa, também poder antecipar a questão da criminalidade. E, além disso, investir na educação. Nosso projeto é o aluno em tempo integral. No contraturno da escola, a gente oferecer aos jovens do nosso estado, às crianças, a oportunidade de ter atividades extracurriculares, esportivas, culturais, musicais, e nós vamos fazer parcerias com associações, com escolinhas esportivas, para que a gente possa oferecer essa condição aos alunos. Não dá para a gente fazer a política demagógica de dizer que vamos, em 4 anos, universalizar o ensino em tempo integral. Nós temos apenas 20% das vagas oferecidas em ensino em tempo integral. Vamos avançar, mas vamos oferecer o aluno em tempo integral. Ok, obrigado pela resposta, candidato Daniel Vilela, do MDB, respondendo ao Kevin Luan, jovem aqui de Goiânia. Quem faz a pergunta agora é o jovem Pedro Fonseca Marques Lira, da Vila Sul, em Aparecida de Goiânia. Resta para esse bloco a resposta, a participação do candidato do PSDB, José Eliton. O candidato responde à pergunta do Pedro Fonseca. Pedro, bom dia. Bom, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, aos candidatos aqui presentes. E a minha pergunta é sobre o transporte público. A população vem sofrendo com a precariedade do transporte público, e isso é óbvio para nós. Todos os dias estamos vendo relatos de usuários reclamando da superlotação, falta de estrutura adequada, horários inoportunos e muitas vezes não respeitados, falta de estrutura dentro dos terminais, além da insegurança nos ônibus e também nos terminais. Diante do exposto, qual a sua proposta para mudar essa situação, principalmente em Goiânia e região metropolitana? Ok, pergunta do Pedro Fonseca, a resposta do candidato José Eliton, do PSDB. 1 minuto e meio, candidato. Bom, muito bom dia, Pedro. Bom dia a todos os candidatos aqui presentes. Bom dia, candidata aqui presente. Pedro, você destacou com muita propriedade alguns pontos relativos ao transporte coletivo na capital. Nós temos que separar, porque nós temos parte do transporte coletivo é regulado por um consórcio intermunicipal, ele é de competência dos municípios que integram a região metropolitana. Aquilo que cabe ao Estado diz respeito ao eixo do Anhanguera, que é administrado e gerenciado no seu
transcursos pela Metrobus. Eu tenho o compromisso de fortalecer a Metrobus, é o que nós estamos fazendo, indicamos a atual presidente, a doutora Daniela, uma mulher altamente preparada, que está fazendo investimentos para melhorar toda a questão do transporte, desde o embarque e desembarque de passageiro, passando pelas seguranças. Eu criei, e se você for usuário dos sistemas, você vai saber que eu criei o batalhão de terminais, que conseguiu diminuir em mais de 70% as ocorrências nesses eixos, dando tranquilidade aos usuários do transporte público. Estamos trabalhando com a Rede Mob, que é uma entidade privada para buscar fazer a ordenação das filas, de modo que nós não possamos enxergar mais desajustes no embarque ou desembarque de passageiros. Mas eu tenho um compromisso em manter a Metrobus. Alguns outros candidatos querem liquidar a Metrobus, eu não, vou manter e melhorar cada vez mais a sua oferta de serviços à população goiana. Obrigado, candidato José Eliton, do PSDB, respondendo ao questionamento do Pedro Fonseca Marques Lira, da Vila Sul, em Aparecida de Goiânia. Este é o nosso primeiro bloco do debate aqui da Sagres 730, o principal debate do rádio goiano. Como eu disse na abertura aqui do debate, esse é um momento em que os candidatos cumprem um compromisso com a rádio Sagres 730, mas primordialmente com o eleitor goiano. Eleições 2018, acreditar vale a pena. Na volta, candidato pergunta, candidato debate, volta já. 8h27 em Goiânia, estamos de volta com o debate Sagres 730, hoje com os candidatos ao governo do estado de Goiás. Estão aqui no nosso estúdio principal, no Núcleo Seu Jaime, Daniel Vilela do MDB, José Eliton do PSDB, Cátia Maria do PT, Ronaldo Caiado do DEM e Wesley Garcia do PSOL. A partir de agora, começamos o segundo bloco, que assim como o terceiro e o quarto, vão ser de perguntas e respostas entre os candidatos. Todos vão fazer perguntas em 30 segundos, responder em 1 minuto e meio, além de réplica de 1 minuto e tréplica de 45 segundos. O primeiro sorteado vai fazer a pergunta a um candidato da sua livre escolha e depois o candidato que respondeu pergunta a qualquer outro que ainda não tenha participado do bloco. Ou seja, a exceção é o candidato que iniciou o bloco. Essa é a regra desses três blocos de candidato pergunta a candidato. Sorteio aqui quem vai fazer a pergunta. Candidato A pergunta para o candidato B e aí depois o candidato B que respondeu não poderá perguntar para o candidato A. Precisa escolher entre os outros três. O candidato A, o primeiro que perguntou, vai ser o último a responder em cada um desses blocos. Tudo depende do sorteio que eu faço agora para saber quem começa perguntando. O primeiro a perguntar é o candidato Wesley Garcia, do PSOL. O candidato Wesley terá 30 segundos para fazer a pergunta e escolhe agora a quem pergunta, candidato. O candidato Ronaldo Caiado. O senhor tem 30 segundos a partir de agora para formular a pergunta. Candidato, eu sou do PSOL, um partido que defende o combate à concentração de riquezas, que defende a melhor redistribuição para toda a população, que defende a manutenção de áreas, por exemplo, quilombolas, indígenas no país, uma política nacional ao qual eu tenho muito orgulho de defender o meu candidato Guilherme Boulos. Todos os outros candidatos aqui também têm e têm seguido uma política do seu candidato nacional. Quem é o seu candidato a presidente? Qual é a política que você vai colocar aqui para o estado de Goiás? O tempo acabou. 1 minuto e meio para a resposta, candidato Ronaldo Caiado. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a pergunta que nos é formulada e dizer que o meu partido não tem candidato a presidente da República e, como tal, é liberado a cada estado tomar as suas decisões. Mas, em relação à sua preocupação, eu devo dizer que também me preocupa. Acredito que você teve a oportunidade de chegar até a Cavalcante, a região ali de Guarani de Goiás, ver hoje a situação com que os quilombolas estão vivendo. É uma falta completa do atendimento na área da saúde, é algo que realmente mostra o total vinculação de compromisso do Estado com aquela população mais carente. É mostrar também que sou responsável diretamente na aprovação do Código Florestal Brasileiro, que é o que existe de mais moderno hoje no mundo, tá certo? E lógico que queremos botar adiante também, avançar em Goiás, naquilo que se chama na política de comitês de bacias hidrográficas, já que Goiás apenas criou a bacia, mas hora nenhuma, criou o comitê, mas hora nenhuma levou essa política adiante. Então são desafios que nós temos
para realmente combater as desigualdades, cuidar do meio ambiente, e isso caberá, chegando ao governo, estipular essas prioridades, que é um dos pontos de compromisso que eu tenho com a população goiana. A réplica do candidato Wesley em 1 minuto. Olha, candidato, então o senhor não tem uma defesa de uma candidatura nacional. Eu não tenho visto isso nas ruas. Na verdade, eu vi muitas fotos suas com uma candidatura a presidente homofóbica, racista, reacionária, uma candidatura que tem defendido, inclusive, acabar com as áreas indígenas, quilombolas de Bolsonaro. Mas fico feliz de saber que o senhor, então, não é o candidato de Bolsonaro, não vai fazer as defesas de Bolsonaro, vai respeitar as áreas quilombolas, como, por exemplo, aquela área no Mesquita, em Cidade Ocidental, que, com o lobby do Jovair Arantes, a pedido de José Sarney, do MDB, do Daniel Vilela, vai diminuir aquela área em 76% para beneficiar a especulação imobiliária. Fico realmente muito contente de saber desse avanço, candidato, que não diz muito a respeito com a tua história, inclusive, de que o senhor não é o candidato desse modelo econômico, social, nacional para o país e aqui para o estado de Goiás. Muito me orgulha que o PSOL seja um partido que vá defender, de fato, a classe trabalhadora e se diferencia desses projetos nacionais colocados aqui à mesa. Ok, candidato Wesley, candidato Ronaldo Caiado, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo neste momento, Goiás é muito maior do que qualquer cidadão que amanhã assuma a presidência da República. Como governador de estado, sentarei com o presidente da República que for eleito e lá estarei reivindicando e exigindo a contrapartida que Goiás merece. É com aquilo que construí no decorrer da minha vida política, com coerência, com cada vez mais condições de poder defender os interesses do meu estado de Goiás, que nós levaremos as nossas demandas, seja ele quem for o presidente, e ele terá que respeitar Goiás, porque tem um governador do estado que goza de credibilidade moral. Ok, candidato Ronaldo Caiado, primeira sequência, portanto, Wesley Garcia questionando Ronaldo Caiado pelas regras do debate. Ronaldo Caiado respondeu, pode agora questionar, escolher, perguntar a José Elton, Daniel Vilela ou Kátia Maria. Wesley Garcia será o último a responder nesse bloco, já que começou perguntando. O senhor vai ter 30 segundos para a pergunta. O senhor pergunta a quem, Ronaldo Caiado? Eu pergunto à candidata Kátia Maria. 30 segundos a partir de agora. Deputada, candidata, em relação ao problema da saúde da mulher, qual é a sua visão em relação a um ponto que nos preocupa, sob maneira que é uma política voltada para o atendimento, principalmente de uma incidência maior que nós temos hoje de câncer de mama e câncer de colo de útero? Qual é que é a proposta direcionada especificamente para este problema que tanto vem inquietando as mulheres, principalmente de baixa renda? Candidata Kátia Maria, 1 minuto e meio. Bom, nós queremos fazer uma política de saúde integrada, uma política que possa gerar qualidade de vida para toda a população, que garanta a descentralização, levando os hospitais regionais, levando os 18 centros de especialidades médicas, que com toda certeza a área de ginecologia estará presente nessas especialidades para atender as nossas mulheres, garantindo a elas o atendimento digno, justo e de qualidade. Nós sabemos que hoje a mulher merece e vai ter do meu governo essa atenção total, porque sou mulher, sei o que outra mulher passa e tenho condições reais de não apenas na área da saúde, mas em todas as áreas fazer um governo que possa ter esse olhar de garantir que todas as mulheres possam se emancipar do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Na área da saúde, com essa integração, nós vamos garantir que nós possamos ter qualidade de vida de verdade. E aí, para fazer a política preventiva, nós teremos o Mais Médico, garantindo os médicos nos municípios. No governo do PT, nós trouxemos mais de 700 médicos para atender 166 cidades e nós vamos fazer isso aqui em Goiás, garantindo que você, mulher, possa ter um atendimento na prevenção e depois no tratamento de outras doenças. Réplica, 1 minuto, candidato Ronaldo Caiado. Bom, este é uma campanha que tomou conta do país. Faço referência aqui ao professor Pinotti, um dos homens que mais lutou
para o combate e o diagnóstico precoce do câncer de mama, e todos nós nos empenhamos fortemente na Câmara dos Deputados daquela época para poder aprovar um projeto de lei onde todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade poderiam ter acesso à mamografia e, com isto, dando a capacidade de implantar o tratamento de imediato. Infelizmente, esse projeto aprovado por nós, ele foi vetado pelo presidente da República do PT e, com isto, somente a partir dos 50 anos. Eu pretendo instalar em Goiás unidades móveis para que possamos dar a essas mulheres, a partir dos 40 anos, a mamografia digital para que ela possa fazer um diagnóstico precoce e imediatamente também fazer um Papa Nicolau, iniciando o tratamento desses dois males que tanto afligem as mulheres. 45 segundos, candidata Kátia. Bom, tem gente que ganhou a vida inteira falando mal do Lula e falando mal do PT. A realidade é que esse projeto foi vetado porque ele contrariava a normativa do INCA, que garante que as mulheres que precisem, sejam diagnosticadas em qualquer idade, possam fazer a mamografia. Não precisa necessariamente ser garantido a todas as mulheres fazer a partir dessa idade, senador. Então, o senhor, como médico, deveria olhar a regulamentação do INCA para saber que, na verdade, ela contrariava. O que nós fizemos foi garantir que as mulheres tivessem vida digna e que nós, aqui em Goiás, não com ônibus que vai lá esporadicamente para atender as mulheres na região, mas com espaço físico digno para que você possa ter atendimento permanente. Ok. Candidata Kátia Maria, na tréplica, portanto, nesta sequência, na pergunta do senador Ronaldo Caiado. Kátia Maria respondeu, pergunta agora, pode escolher entre José Eliton e o candidato Daniel Vilela. Qual a escolha, candidata? Eu vou escolher o candidato José Eliton. 30 segundos para a pergunta, a partir de agora. Candidato, nós sabemos que nossa juventude hoje tem muito pouca oportunidade. Eu fui uma jovem que tive a grata satisfação de ser atendida pelo ProJovem, me iniciei e hoje tenho a honra de ser a candidata a governadora. Qual é a sua proposta para a juventude de Goiás? Esse é um tema que nos preocupa a todos na medida em que você tem necessidade de gerar oportunidades a todos. Você colocou muito bem, Kátia, a sua experiência inicial no ProJovem. Hoje nós temos o Jovem Cidadão, que é um programa extremamente importante que deu oportunidade a mais de 5 mil jovens o acesso ao primeiro emprego. Nós modificamos o Jovem Cidadão para permitir que pessoas com deficiência física também tivessem acesso a esse primeira experiência, esse mercado de trabalho. Mas é preciso avançar. E nesse sentido, nós estamos propondo criar o SuperMEI, que é um programa de fortalecimento do microempreendedorismo, através de qualificação, oferta de crédito subsidiado, acesso ao mercado de trabalho. Da mesma forma, o programa Startup Goiás, que vai fomentar a indústria de inovação, a mente criativa, a indústria criativa, de modo a ampliar espaços, além da proposta de criar uma espécie de contrato de experiência a partir da formação do aluno no curso superior. Ele concluiu o curso superior, precisa ter a primeira experiência, o Estado vai fazer um contrato de 1 ano para que ele faça a sua primeira experiência em um mercado de trabalho, abrindo portas. São propostas que nós temos que visam valorizar a juventude, dar acesso ao primeiro emprego, modernização das ações e relações entre o Estado e os segmentos produtivos da sociedade. Réplica, Kátia Maria, 45 segundos. Perdão, réplica em 1 minuto. Bom, eu tenho andado muito no estado de Goiás e ouvido a nossa juventude. E o que eu percebo é que você, jovem que nos acompanha, mas às vezes você, pai, você, mãe, sabe o quão difícil está nesta conjuntura a oportunidade para os nossos jovens. Eu quero dizer que serei a governadora que vai cuidar da nossa juventude, garantindo a ela uma educação integral, garantindo a ela que possa articular educação, cultura, com emprego, com esporte, para que ela possa ter a sua formação integral. Quero dizer também que nós faremos
o passe livre ser livre de verdade. É inadmissível que o aluno só possa fazer o trajeto entre o seu domicílio e o local da sua faculdade ou da sua escola. Quero garantir que você possa ter acesso à saúde, ter acesso à cultura, ter acesso ao esporte, garantindo o seu direito de ir e vir. Com isso, nós vamos estar tirando milhares de jovens candidato. da vulnerabilidade. O tempo se encerrou, 45 segundos para a tréplica de José Eliton. Bom, o estado de Goiás, no que diz respeito à geração de empregos, é referência para o Brasil. Somos líderes há anos a fio com a criação de novas vagas. Só esse ano foram 37 mil novas vagas criadas na economia do estado de Goiás, propiciando a milhares de jovens, milhares de adultos o acesso ao primeiro emprego. É claro que nós sabemos que muitos goianos ainda não tiveram oportunidade do primeiro emprego. E é justamente por isso, Kátia, que nós estamos propondo esses programas. Programas que foram e são referências para o estado de Goiás. Programas que possam dar a todos a oportunidade. Eu sempre agradeço muito a Deus de ter saído do interior e ter tido oportunidades na vida. E é essa oportunidade que eu quero garantir a todos os goianos, onde quer que eles morem. A tréplica, portanto, do candidato José Eliton, do PSDB, nesta sequência no questionamento de Kátia Maria. Restam agora, para responder nesse bloco, que ainda não responderam, o candidato Daniel Vilela e o candidato Wesley Garcia, que só perguntou. Mas pelas regras, Wesley Garcia é o último, então necessariamente José Eliton pergunta ao candidato do MDB, deputado federal Daniel Vilela. Para a formulação da pergunta, candidato José Eliton, 30 segundos a partir de agora. Prezado senhor candidato, deputado federal Daniel Vilela, nós temos hoje uma realidade onde as despesas do Estado, naturalmente, são compreendidas pelo conjunto de arrecadação do Estado, que é fortemente impactado pela política tributária que o Estado desenvolve. O senhor tem como mantra também destacado a necessidade de mudança. O que é que o senhor pretende mudar especificamente na política tributária do Estado de Goiás? Bem, candidato, em primeiro lugar, nós vamos mudar a prática política, agir com responsabilidade, com transparência. Nós não vamos ficar repetindo, como você tem feito aqui, o candidato Caiado, repetindo propostas que foram feitas ao longo dos últimos 20 anos. Em todas as eleições, as mesmas propostas e não eram executadas no exercício do mandato. Ou seja, as propostas são as mesmas de Marconi, o padrão Marconi de fazer campanha. E agora nós só mudaram os personagens. Nós entendemos que é rapidamente urgente, necessário mudar a carga tributária do nosso Estado, condicionada a metas de arrecadação. Isso é possível, outros estados fizeram, Goiás já fez isso no segmento de carne, no segmento de atacadista, no segmento de logística, no mercado interno. Você reduz a carga tributária condicionada a uma meta de arrecadação. Faz com que o Estado tenha garantido os recursos para o seu custeio e faz com que o Estado também tenha condição de investimento. O Estado do Ceará, que é um Estado economicamente menos pujante do que Goiás, investe 2 bilhões de reais por ano com recursos próprios. Então, nós precisamos retomar a capacidade de investimento do Estado, nós precisamos promover uma política de redução de carga tributária, precisamos de colocar pessoas qualificadas e preparadas nas funções importantes do Estado, para que a gente tenha aí com responsabilidade, transparência, com ordem cronológica de pagamento e não pagamento para os amigos dos governadores, a gente tenha uma condição fiscal melhor para o Estado. Ok, resposta de Daniel Vilela, réplica, 1 minuto, candidato Zé Eliton. Bom, eu tenho muito orgulho do governo que fez parte das transformações observadas no setor produtivo, que cresceu a economia de 17 bilhões para 200 bilhões, que é líder em geração de empregos, que é o primeiro estado na educação do país. Mas talvez o modelo que o senhor queira seguir é o modelo do presidente do seu partido, o presidente da República, Temer. Talvez esse seja o modelo que o senhor quer ter como referência. Ou do Iris Rezende aqui na Prefeitura de Goiânia, que só IPTU e ITU já teve um aumento médio de 15% na carga tributária. Ou lá de Aparecida de Goiânia, que ao longo dos últimos anos observou aumento significativo na carga tributária. É aquele velho discurso, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Muitos aqui têm apenas o discurso e a retórica, mas quando vão para o mundo real, não conseguem compreender e apresentar qualquer proposta factível. Eu fiz uma pergunta objetiva, qual que é a mudança política tributária, mesmo porque isso exige alterações constitucionais, algumas delas nosso candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, está propondo, criação do IVA, questão de 5 impostos, portanto o que nós queremos é avançar na diminuição da carga tributária no Estado. Tréplica, Daniel Vilela, 45 segundos. Bom, talvez o governador não reconheça os avanços, por exemplo, que a Aparecida de Goiânia tem, saltando de uma cidade que tinha 4 mil empresas ativas para mais de 40 mil em 8 anos. Isso é graças a uma política inteligente em relação à carga tributária. Se o senhor também leu o jornal de hoje, inclusive o Jornal Popular,
O prefeito Íris propõe, inclusive, uma redução do IPTU para as habitações mais baixas, de valor mais baixo aqui no estado, e aumento para aquelas que têm um maior valor venal. Então, a política é essa, de prestigiar aqueles que têm uma capacidade maior de pagamento e reduzir a carga para aqueles que não têm uma condição, principalmente no momento de crise econômica, onde a gente precisa aliviar a condição do cidadão. Tréplica, 45 segundos, de Daniel Vilela, respondendo ao questionamento de José Eliton. Daniel Vilela agora necessariamente faz a pergunta ao candidato do PSOL. Wesley Garcia foi o primeiro a perguntar, primeiro a falar, agora responde ao questionamento de Daniel Vilela. 30 segundos, candidato Daniel. Candidato, é um tema que tem sido recorrente nos nossos debates e que está aí, nesse momento, principalmente de seca, trazendo transtornos e dificuldades, especialmente na região metropolitana, é a falta de água. Aqui em Goiás, nós estamos há 10 anos aguardando aí a ligação da barragem do João Leite com as torneiras da população da região metropolitana e temos em Anápolis também uma grave crise em relação à água. Quais são suas propostas em relação a esses investimentos no sistema de abastecimento de água no estado? Daniel, a grande crise hídrica que vivemos no estado de Goiás tem culpa, né? É o agronegócio, são as grandes empresas que assolam a água, que assolam a nossa terra, que usam livremente, sem nenhuma forma de contrapartida, sem nenhuma forma de proteção, e isso tem que acabar no estado de Goiás. Outro grande problema são a questão do enfraquecimento da Saneago a partir das subdelegações e agora essa medida que é apoiada por vocês três aqui, os 50 tons de Temer aqui, os três que defendem na base nacional a questão da MP pelo marco legal do saneamento. Vocês querem lucrar, inclusive, com o saneamento, ou seja, acabar com o nosso projeto do PSOL, que é uma proposta pela universalização da água, que é o subsídio cruzado. Então, é uma prática muito ruim, muito nociva que vem sendo aplicada pelo governo nesses últimos anos e que é enaltecido aí pelas candidaturas da base do governo de Michel Temer, que, na verdade, precariza e torna precário a questão da água. Nós temos que ter um entendimento seguinte, alguns dados a gente pode trazer aqui, que, por exemplo, o tratamento da água, ele vem sendo ineficaz em algumas regiões. E como isso acontece? Como vem acontecendo se você tem as subdelegações? Por que não se tem resultados práticos sobre a questão da água? O que se tem por trás disso? É mais um projeto para sucatear, famigerar, destruir serviços públicos fundamentais para justificar novamente, repito, privatizações, terceirizações, repassar a alguém aquilo que é incumbência do Estado. A réplica de Daniel Vilela com 1 minuto. Bem, Wesley, a postura do governo, você tem razão, ao longo desses últimos 20 anos foi de muito discurso e de pouco trabalho. Nós entendemos que é preciso inverter essa lógica aqui no estado de Goiás. Aliás, o ex-governador Marconi, que é padrinho político de Zé Eliton e de Caiado, chegou a dizer que Goiás poderia ficar 30 anos sem chover, que não faltaria água na região metropolitana aqui de Goiânia. Nós vamos fazer diferente, nós vamos concluir esses investimentos, que, aliás, a grande parte dele aqui do sistema da barragem do João Leite são recursos federais. Nós vamos concluir, fazer a ligação, levar água a todas as torneiras aqui da região metropolitana e vamos concluir o sistema de abastecimento de água de Anápolis, que custa em torno de R$100 milhões a sua conclusão. Isso é um valor menos da metade do que foi gasto com publicidade e propaganda por esse atual governo. Então é possível de ser realizado. Basta ter prioridade, disposição, comprometimento, fazer gestão. E é isso que nós queremos fazer no nosso governo. Tréplica, Wesley Garcia, 45 segundos. Nós precisamos também proteger as nossas nascentes, proteger as APPs, o que é diferente, por exemplo, Daniel, do que vem fazendo o governo do MDB aqui em Goiânia, que está entregando o nosso jardim botânico, né, o nosso bioma, o cerrado, para pagar desvios com a Previdência Municipal aqui. É um absurdo. Essa política nefasta que o MDB de Íris Rezende, de Henrique Meirelles, de Geraldo Alckmin, de Marconi Perillo tem feito para o estado de Goiás, ele é ruim, ele é nefasto, ele é nocivo. Nós temos que ter, na verdade, o fortalecimento dos serviços públicos, fortalecimento dos trabalhadores da Saneago, terminar as obras inconclusas, não apenas na região metropolitana, Daniel, mas em todo o estado de Goiás, para levarmos água de qualidade para a população. Wesley Garcia respondendo, portanto, a tréplica na última sequência deste primeiro bloco de candidato pergunta a candidato. Wesley foi o sorteado e começou perguntando esse bloco, termina respondendo, nome dele fora do sorteio do início do próximo bloco.
O terceiro do nosso debate, o segundo de candidatos perguntando a candidatos. Os outros 4 terão a oportunidade no sorteio de começar perguntando no próximo bloco. O intervalo é rápido, a gente volta na Sagres 730 com o principal debate do rádio goiano. Nas eleições 2018, 8h50, faltam 10 para as 9. 8 horas e 52 minutos em Goiânia, estamos de volta com Manhã Sagres, aqui na sua Sagres 730, com o debate entre os candidatos ao governo de Goiás. Recebendo aqui no estúdio, pela ordem de sorteio no posicionamento aqui dos microfones, microfone número 1, Wesley Garcia, Kátia Maria, José Eliton, candidato Daniel Vilela e Ronaldo Caiado no estúdio para o nosso terceiro bloco do debate, o segundo bloco de candidatos perguntam a candidatos. Todos fazem perguntas em 30 segundos, respondem em 1 minuto e meio, além da réplica de 1 minuto e tréplica de 45 segundos. Primeiro o sorteado faz a pergunta a um candidato à sua livre escolha, depois o candidato que respondeu pergunta a qualquer outro que ainda não tenha perguntado. Eu ressalto que o candidato que inicia o bloco responde a última pergunta, mesmo molde, mesma regra do nosso primeiro bloco de candidato pergunta a candidato. Wesley Garcia foi o candidato sorteado no primeiro bloco, está fora desse sorteio. Quem começa perguntando agora é o candidato do PSDB. O candidato José Eliton tem 30 segundos para fazer a pergunta e pode escolher entre todos os candidatos a quem fará a pergunta. Senhor candidato, senador Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, a pergunta é formulada em 30 segundos, candidato, a partir de agora. Os gastos do governo com folha salarial e com previdência de servidores são os maiores despesas do Estado do governo. O que o senhor mudará nos salários dos servidores públicos na política salarial, caso eleito? Primeiro ato que vou fazer é encaminhar a Assembleia Legislativa, extinguindo definitivamente a terceira categoria da Polícia Militar e igualando os salários, para dignificar essa classe. Em segundo lugar, vou priorizar também aquilo que se arrecada em forma de taxas e também de algumas cobranças de multas para direcionar um fundo de valorização dos professores. É uma preocupação maior que eu tenho hoje, é resgatar a autoestima também dos professores para dar a todas as nossas crianças uma educação de qualidade. Eu vejo como sendo o grande desafio. Recuperar, sim, salário daqueles funcionários públicos, servidores públicos que são responsáveis por o bom resultado de uma gestão. Trabalharei junto com todos eles e, além do mais, buscar com que haja, aí sim, uma aplicação correta dos concursos públicos para que o Estado não seja inchado apenas com indicação de cargos comissionados de acordo com o interesse político, partidário ou projeto de poder. Então eu enxergo essa campanha eleitoral de uma importância ímpar. Além de eleger um governador, eleger uma nova forma de governar Goiás. A réplica em 1 minuto. Fica impressionante o oportunismo político. O Wesley colocou muito bem aqui, todos nós aqui temos candidato à presidência, a Kátia, o Lula, o Daniel, o Henrique Meirelles, eu, o Alckmin, ele e o Boulos. O outro sequer fala. Por quê? Porque quer negociar qualquer um que esteja candidato. Para ele pouco importa a coerência, é apenas oportunismo. Mais uma vez, fala com oportunismo, sequer sabe os números, não tem de onde tirar determinados recursos para cumprir a proposta que ele está colocando. O impacto que teria a imediata ampliação do salário dos servidores de segurança pública de terceira classe seria de 8,6 milhões mês, seriam 104 milhões ano de impacto gerado na folha, fora a C4 que cada um deles tem direito. Portanto, você teria que extinguir alguns programas de governo, algumas políticas salariais. Nós recuperamos, aumentamos. Hoje a média salarial da Polícia Militar do Estado de Goiás é a segunda melhor do país. Pagamos o piso nacional de servidores, atuamos com seriedade, diferente daqueles que querem só jogar para a plateia, querem só fazer discursos fáceis, bravatas, mas de concreto nada, absolutamente nada. O candidato Ronaldo Caiado tem tréplica em 45 segundos. Realmente não é nesse nível de provocação. Nós temos que saber o que o cidadão deseja neste momento. Essa pergunta é muito fácil. Pergunte ao povo. Por onde eu tenho andado, pelo estado de Goiás todo. A realidade é que a população de Goiás já realmente não acredita no atual governo. Então, como tal, nós temos como resgatar a credibilidade, aplicar o dinheiro de uma maneira correta. Nós não podemos fazer com o Estado o que foi feito por um projeto político pessoal,
vender uma Celg, destruir uma Saniago. Ontem mesmo nós conseguimos derrubar, tá certo, uma licitação de uma área importante, que era a plataforma logística de Anápolis, espoliando Goiás de todo lado. A tréplica, portanto, de Ronaldo Caiado, 45 segundos depois do questionamento feito por José Elton. Caiado agora pode escolher entre os outros 3 candidatos a quem fará a pergunta em 30 segundos. Candidato? Candidato Ronaldo Caiado, quem o senhor escolhe para fazer a pergunta? Eu escolho para fazer a pergunta o deputado Daniel Vilela. 30 segundos, candidato. Deputado, o que nós estamos assistindo é que Goiás hoje apresenta, uns alegam o terceiro, outro segundo nível de maior grau de feminicídio no Brasil. Nesse último mês, nós já temos aí 4 casos identificados. Qual é a sua política realmente na área da segurança pública para que possamos dar maior segurança às mulheres e criarmos um outro sentimento de envolvimento também da sociedade para combater esse crime tão agressivo a toda a sociedade goiana? Bem, é verdade que, infelizmente, Goiás tem se tornado referência negativa nos índices de segurança pública, especificamente em relação ao feminicídio, como foi, inclusive, publicado no Jornal Popular no dia de ontem, que a cada 2 dias uma mulher tem sido vítima de feminicídio. Nós precisamos investir nessas delegacias especializadas, dar condições aos nossos profissionais de segurança pública, que são altamente qualificados, preparados, para que possam promover as investigações, promover o amparo também social e psicológico a essas mulheres que são vítimas e, principalmente, trabalhar na prevenção, amparando para que elas não sejam efetivamente vítimas do feminicídio. Nós vamos investir nisso, porque a segurança pública hoje do Estado não tem investimento em inteligência, não tem investimento em tecnologia, não dá condição para a nossa força policial desenvolver o seu trabalho. Nós faremos isso. E faremos implementando um trabalho calcado na verdade, admitindo a realidade do Estado. Hoje, infelizmente, nós temos um governo que não admite as dificuldades, não admite que Goiás é uma referência negativa na segurança pública. O primeiro passo é admitir e depois promover as ações e os investimentos necessários, e é isso que faremos no nosso governo a partir do ano que vem. Candidato Ronaldo Caiado tem réplica em 1 minuto. É uma preocupação especial que tem também com a área da segurança pública. E dizer que é inaceitável termos aí 164 municípios em Goiás sem um delegado. É inaceitável ter Goiás ainda com 23 municípios sem um policial. Isto aí, as mulheres ficam expostas a todo tipo de agressão. Eu lutei fortemente no Congresso Nacional também e aprovamos um projeto de lei onde qualquer autoridade policial ela pode aplicar todas as ações protetivas à mulher. No entanto, essa matéria foi vetada pelo presidente Michel Temer e, com isto, dificultando ainda mais a possibilidade da mulher se socorrer e ter ali o amparo, uma ação protetiva. Mas pretendo implantar em Goiás e aprovar essa lei na Assembleia Legislativa. Tréplica, 45 segundos, candidato Daniel Vilela. Sem dúvida, mas são com ações práticas, não é com discurso que a gente promove essas ações protetivas. Nós vamos efetivamente valorizar os nossos servidores da Polícia Militar, da Polícia Civil, nossos agentes penitenciários, o Corpo de Bombeiro, para que eles tenham efetivamente uma condição de desempenhar com capacidade e com competência o seu trabalho. A gente não observa isso hoje. O que a gente observa são 1.700 policiais tendo que exercer funções burocráticas, administrativas, não exercendo aquilo que eles têm, que é a sua expertise, o seu know-how nas ruas e oferecendo uma condição de prevenção, uma condição de segurança à população, especialmente às mulheres que têm sido vítimas e que têm levado Goiás a essa referência negativa. Obrigado, candidato Daniel Vilela. Na tréplica, nesta sequência da pergunta do senador Ronaldo Caiado. Agora, Daniel Vilela escolhe a quem faz a pergunta entre Kátia Maria e professor Wesley Garcia. O candidato José Elton foi o primeiro a perguntar, vai ser o último a responder.
9h01. O Sistema Sagres de Comunicação está em rede com rádios ao longo do estado de Goiás, com a Rádio Mega de Itumbiara 106,1 FM, com a Rádio Canadá de Quirinópolis 93,3 FM, com a Rádio Canadá de Acreúna 91,7 FM e com a Rádio Líder de Pires do Rio 90,3 FM. Algumas das tantas rádios, vou citando aqui ao longo do debate, as rádios em cadeia conosco aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Na sequência do nosso debate, estamos no terceiro bloco, o segundo de candidato perguntando a candidato. Daniel Vilela pode escolher a quem faz a pergunta entre Wesley e Kátia. Daniel. Professora Kátia. 30 segundos para a pergunta. Professora, a senhora faz parte aí dos quadros dos servidores do nosso sistema educacional, da nossa rede pública e estadual. Eu gostaria de saber quais são as propostas que a senhora tem em relação às dificuldades vividas pelos profissionais de educação, como a retirada da titularidade, o não compromisso em relação ao piso nacional dos professores, entre outras propostas. Com toda certeza, a educação será a espinha dorsal do nosso governo. É com a educação que nós vamos fazer a transformação da sociedade. E nós queremos um modelo de educação que seja integral, que trabalhe por completo a formação dos nossos estudantes. E eu quero ser a governadora que vai cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas, as primeiras que eu preciso dar esse olhar atencioso são para os servidores públicos, porque estes serão os meus parceiros de primeira hora para dar o atendimento de qualidade a toda a população. E na área da educação, eu conheço bem, em 98, na verdade, eu tive a oportunidade em Senador Canedo, como funcionária efetiva, de ter que travar uma reivindicação com o governo do PSDB para garantir a titularidade dos nossos professores. Quase 300 professores que formaram e não tinham o seu direito garantido. Quero dizer que titularidade é lei. Piso é lei. Nós vamos cumprir isso dentro do nosso governo, valorizando os nossos profissionais da educação, garantindo condições de trabalho. É inadmissível garantir a qualidade do ensino tendo 22 mil contratos temporários. Isso não gera uma segurança, não gera uma continuidade do conteúdo, fazendo com que a qualidade do ensino seja afetada. A réplica em 1 minuto, Daniel Vilela. Pois é, Kátia, educação significa menos violência, melhores oportunidades para os jovens, e nós entendemos que é preciso, de fato, ter um governo comprometido e que priorize a educação no nosso Estado. Nós vamos retornar a titularidade dos professores, nós vamos valorizar os profissionais de educação do Estado, dar a eles uma condição motivacional para desempenharem o seu trabalho, de oferecerem o seu conhecimento aos alunos do nosso Estado e assim alcançarmos melhores resultados. E inclusive em comparação com outros países. Nós não podemos ficar nos comparando com outros estados e que estão, inclusive, bem abaixo da média mundial. Nós vamos adotar o programa Aluno em Tempo Integral para que oferecer atividades extracurriculares no contraturno da escola a esses jovens, a essas crianças. Nós vamos avançar também para que possamos ampliar o número de vagas de ensino em tempo integral. Nós não vamos aqui, como fizeram os últimos governadores, mentindo na universalização do ensino em tempo integral, mas vamos avançar. Tréplica de Kátia Maria em 45 segundos. Nós queremos, dentro desse modelo de educação integral, garantir que todas as faixas etárias têm acesso à educação. Não adianta a gente colocar que Goiás foi destaque no IDEB, tendo 24% dos alunos do ensino médio desistindo de concluir os seus estudos. Eu quero ser a governadora que garanta um índice menor de evasão escolar. Mas eu quero também cuidar da primeira infância, quero cuidar das nossas crianças. E é por isso, principalmente para você, mãe, que sabe a diferença que faz a construção de um centro de educação infantil, para que a gente possa garantir que a criança de 0 a 3 anos tenha acesso também a essa política pública, garantindo qualidade de vida e uma tranquilidade para as nossas mães. Ok, candidata Kátia Maria com a tréplica nessa sequência, depois do questionamento do deputado federal Daniel Vilela. Kátia Maria agora perguntará ao candidato do PSOL, Wesley Garcia. José Elton foi o primeiro a perguntar, foi sorteado deste bloco, é o último a responder. Nas escolhas de Kátia Maria, Wesley é o último que ela pode escolher. E Wesley perguntará depois a José Elton. A pergunta em 30 segundos, candidata. Faço essa pergunta com muita satisfação, viu, Wesley? A você, não apenas por ser aí da ordem da lista. Quero
dizer que nós estamos num estado, e ontem foi Dia Nacional do Cerrado, nós estamos num estado que tem belezas naturais riquíssimas, de contemplação. Qual é a sua política para o turismo em Goiás? Kátia, primeira satisfação também é nossa em poder estar respondendo a sua pergunta. Uma preocupação que tem que ser dada para o estado de Goiás é que isso que você acabou de colocar, que a beleza natural não venha a ser loteada, vendida para especulação imobiliária, para atender a setores do governo, para atender aqueles que financiam as campanhas políticas aqui, que são as empreiteiras, o agronegócio, e destruir todo o nosso cerrado. O que vem acontecendo hoje aqui é que não há mais uma política de investimento sobre o turismo, porque o dinheiro que tem que ser investido é para beneficiar aqueles que pagam as contas, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a corrupção ela não acontece quando quando está no poder, se chega ao poder, mas ela acontece antes, com quem você escolhe caminhar. Está muito claro que os 3 projetos políticos, por exemplo, eles são iguais. Um exemplo aqui que o candidato a vice de um era da base do governo do outro. O vice do Caiado era do governo marconista. Um dos principais nomes de Daniel Vilela, por exemplo, é agora o coordenador da campanha de Caiado. Quer dizer, isso é uma salada mista. Parece que é farinha do mesmo saco. E não se compreende, por isso que muitas das propostas deles são iguais. E eu fico assustado com isso, Cátia, muito preocupado com quem está nos ouvindo, esse teatro que é feito aqui, porque, na realidade, está muito claro que a discussão é a fatia do bolo. Ok, candidato, o tempo. A réplica de Cátia Maria em 1 minuto. Eu quero dizer que, na verdade, eles já tiveram a oportunidade mesmo, né? O DEM já participou de várias administrações, o MDB já teve a oportunidade dele de administrar, o PSDB está há 20 anos no governo e eu quero ser essa governadora que faça mudança de verdade aqui em Goiás. E na área do turismo, nós teremos como prioridade, como geração de trabalho e renda, é uma forma limpa, é uma economia sustentável que nós podemos gerar trabalho de forma sem degradar o nosso meio ambiente. Nós podemos utilizar o arranjo produtivo do turismo para gerar emprego na hotelaria, para movimentar os restaurantes, nas agências de turismo, fazendo com que o artesanato de cada cidade possa movimentar também, agregando valor com a cultura na economia criativa. Nós queremos, no primeiro mês de governo, estabelecer o programa de emprego já e economia sustentável. O tempo, tréplica agora de Wesley Garcia em 45 segundos. Nós temos áreas muito importantes no estado de Goiás. Eu citei aqui o Bosque, o Jardim Botânico em Goiânia, que está sendo negociado, por exemplo, para poder pagar a dívida da Previdência Municipal, um absurdo. Né? Os trabalhadores municipais tiveram retirado a contribuição e não foi destinado no local certo. Nós temos o Quilombola Mesquita, que é uma área linda, maravilhosa, cidade ocidental, que está sendo negociado para especulação imobiliária, de novo, por coincidência, para beneficiar o MDB, o governo golpista e ilegítimo de Michel Temer. Então, é assustador quando se fala o que acontece aqui no estado de Goiás. Nós temos muitas áreas que poderíamos e podemos e vamos investir pesado no turismo para gerar economia e renda para o estado de Goiás. Ok, a tréplica, portanto, Wesley Garcia, na sequência com Cátia Maria. Agora a última sequência deste bloco de candidato pergunta a candidato pela ordem de sorteio e a ordem das perguntas, né? Wesley Garcia pergunta agora ao candidato José Eliton do PSDB. O senhor tem 30 segundos para a pergunta, candidato. Candidato José Eliton, em 2014, o então candidato à reeleição, Marconi Perillo, prometeu e enfatizou em vários momentos que jamais iria privatizar a CELG. E é uma coisa que eu queria que o senhor entendesse e me explicasse de forma clara. Vocês mentiram ao falarem que vocês não privatizariam a CELG. No primeiro ano, a partir de 2015, tiveram uma série de medidas, dentre elas a venda da CELG. Explique para a população goiana os objetivos de ter passado a CELG para a Enel. Quanto vocês lucraram com isso? Bom, primeiro é importante recolocar as coisas como elas foram, Wesley. Eu acho que a gente tem que ter
lealdade, inclusive, com os fatos. Esse tema CELG ele foi discutido na eleição de 2010, não 2014. Foi o grande tema daquela eleição, onde nós discutimos quais seriam as destinações que nós daríamos para a CELG em função de todo o envolvido com a empresa, que com a privatização de Cachoeira Dourada, ela acabou por perder parte da sua capacidade de geração de dividendos e de resultados operacionais. A partir dali eu fiz um trabalho na presidência da CELG durante um ano, saí de lá no dia 14 de dezembro de 2011, no dia 1º de janeiro de 2011, a primeira manchete que tinha no jornal grande de circulação aqui da capital era que a CELG valia R$1. Nós recuperamos ativos, conseguimos fazer com que a fila de espera para recebimento saísse de 385 dias entre a apresentação da fatura e a liquidação para apenas 3 dias no dia 14 de dezembro. Nós fizemos a tratativa com a Eletrobras, governo federal, uma estatal, e fizemos o primeiro modelo de transferência de parte das ações para a Eletrobras, que assumiu o controle da CELG, permanecendo ela como estatal. A partir dali, a decisão e deliberação por parte da privatização se dá em função das circunstâncias da próprio setor elétrico nacional, que foi extremamente fragilizado em função da política de modicidade tarifária que foi estabelecida pela ex-presidente Dilma Rousseff. E essa foi a razão da decisão tomada pela Eletrobras. 1 minuto para a réplica, professor Wesley. Olha, governador, com todo respeito, o senhor não pode ficar mentindo aqui descaradamente para a população que está nos acompanhando. Eu fui o único candidato a governador em 2014, dos que estão aqui à mesa, participei dos debates todos e vocês mentiram falando que vocês não iam vender a CELG. Venderam. E várias instituições sérias no estado de Goiás recomendavam a não venda da CELG. O que você tem que explicar para a população que está nos acompanhando é a conta matemática que não bate. Vocês venderam por R$2 bilhões, depois vocês perdoaram 3 bilhões e mais dívidas de 40 anos. Para quem está sendo beneficiado isso? A Enel assumiu a CELG, a Enel agora está cheio de regalias e a conta de energia da sua casa, da nossa casa, aumentou. Esse é o fato. Alguém está sendo beneficiado. Tem que ser sério no debate, governador. Fale aqui para nós quem está lucrando com a venda da CELG. Né? É a Delta Construtora? É a Odebrecht? É a OAS? São os parceiros? É o Cachoeira? Alguém tem que dar uma resposta à população do estado de Goiás. Bom, o senhor, mais uma vez, demonstra um completo desequilíbrio e despreparo para vir para um debate. O tema da CELG foi por exaustão discutido, debatido, e nós colocamos com clareza todas as circunstâncias em que foi realizada a operação. Caso o senhor tenha qualquer dúvida, o Ministério Público existe para tal função e o Poder Judiciário para tal função julgar qualquer situação. O que não cabe é a leviandade que nós estamos observando. O jogo de cartas marcadas aqui. Candidatos que têm seus partidos envolvidos até a tampa com corrupção se colocam como moralizadores. Pessoas que estão nos seus gabinetes como funcionários fantasmas discutidos pela imprensa nacional se colocam como moralizadores. É preciso ter coerência. E comigo essa situação, não. A tréplica de José Eliton, nesta sequência, no questionamento feito pelo professor Wesley Garcia, candidato do PSOL, encerrando este segundo bloco de candidatos perguntando a candidatos. É o terceiro bloco do nosso debate. O primeiro com a pergunta de jovens aprendizes, 2 agora de candidatos perguntando a candidatos, e temos mais um confronto direto, embates entre candidatos no próximo bloco. Já foram sorteados professor Wesley e José Eliton. Restam agora aqui na cumbuca para o sorteio para saber quem começa perguntando o próximo bloco. Ronaldo Caiado, Daniel Vilela e Cátia Maria. Podem ser sorteados no início do próximo bloco. Tem mais candidato perguntando a candidato aqui no Sistema Sagres de Comunicação, que está em rede em todo o estado de Goiás com rádios parceiras. Alô Piracanjuba, Rádio Orquídea 98,7 FM. Anicuns, na rádio Luz 87,9 FM. Pirinópolis, Rádio Clube Jornal Meia Ponte 87,9 FM. E São Miguel do Araguaia, na rádio Vale do Araguaia 104,9 FM. Ligados ao nosso debate aqui do Sistema Sagres de Comunicação, no sonzão do 730M, que volta já com mais debate entre os candidatos ao governo de Goiás. Eleições 2018 é na Sagres 730. Estamos de volta com o debate Sagres 730 com os candidatos ao governo de Goiás nas eleições 2018. Votação 7 de outubro. E até lá, a cobertura da Sagres 730 das eleições. 9h19. O Sistema Sagres de Comunicação em cadeia com a Rádio Eldorado em Mineiros, 91,9 FM, também no 790M. Em Campos Belos com a Rádio RCB 1520 AM. Em Goianésia, Rádio Veracruz, 90,3 e 96,5 FM. Em Posse com a Rádio Visão 104,9 FM. E em Jaraguá, Rádio Líder 87,9 FM, cadeia
parceria do Sistema Sagres. Você também acompanha o nosso debate, se já não está acompanhando, em vídeo, no facebook.com/rádio 730, além do 730M do seu rádio. Primeiro bloco de candidatos perguntando a candidatos. Quem começou perguntando foi o candidato professor Wesley. O segundo bloco, quem começou perguntando foi o candidato José Eliton. Agora, nós fazemos um novo sorteio para saber quem começa perguntando neste terceiro bloco de candidatos perguntando a candidatos. Lembrando, pelas regras, 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Passou agora o sorteio sobre quem vai começar perguntando este bloco. É o candidato do DEM, senador Ronaldo Caiado. Pode escolher entre todos os candidatos a quem fará a pergunta em 30 segundos. Quem o senhor escolhe, candidato? O deputado Daniel Vilela. O senhor formula a pergunta em 30 segundos a partir de agora. Candidato Daniel Vilela, qual a sua proposta em relação à cultura? Um tema relevante que até o momento ainda não foi debatido nos nossos programas e, como tal, eu lhe dirijo a pergunta especificamente, compromissos com a cultura. Bem, candidato, preciso inicialmente enaltecer o protagonismo cultural de Goiás em todo o Brasil. Nós temos aqui grandes artistas que levam o nome de Goiás em nível nacional e até em nível internacional. Infelizmente, Goiás vive talvez a sua maior crise fiscal da história. Ontem, dia 11, ainda não havia sido feito o pagamento de servidores do Tribunal de Justiça, não havia sido feito o pagamento de servidores do Tribunal de Contas do Estado, entre outros órgãos. A gente observa que é uma situação de total incapacidade de investimento por parte do Estado. Nós vamos agir com a verdade, nós vamos buscar estabelecer parcerias com a iniciativa privada para que a gente possa encontrar de forma criativa meios de financiamento e de fomento da cultura do nosso Estado. Vamos fazer com que tenhamos aí a cultura utilizando as legislações existentes, inclusive de incentivo à cultura, para que a gente possa manter e, quem sabe, até ampliar os programas culturais no Estado. Eu não vou aqui adotar uma política de sair fazendo promessas inexequíveis no momento de situação fiscal de complexo descalabro em Goiás, sem ter essa condição. Não sou dessa política de mentir durante a eleição para ganhar as eleições e depois não conseguir realizar. Nós vamos buscar, junto à iniciativa privada, um modelo de financiamento para novos e os atuais programas culturais no Estado. A réplica de Ronaldo Caiado em 1 minuto. Nós temos que entender que a cultura ela tem uma ação em todas as áreas. Ela é desconhecida muitas vezes pelos gestores, pelos governantes, mas ela tem uma ação direta. Toda a área da educação, da saúde, da segurança pública, ela tem ramificações por todas as áreas com que o governo se ocupa. Então, eu vou deixar claro aqui que, para poder dar o espaço que a cultura merece, eu vou recriar a Secretaria da Cultura. Recriá-la. Eu vou garantir aquilo que é o fundo, cumprir a lei de apoio à cultura. Em relação à Lei Goiáses, que não saiu do papel, o governante tem toda a condição de buscar, junto aos incentivos que dá às empresas, a reciprocidade também à área da cultura, que vai nos ajudar a resolver muitos problemas hoje em várias as áreas. Tréplica de Daniel Vilela, 45 segundos. Candidato, o discurso é muito bonito, é música para os ouvidos dos artistas goianos, mas não é criando uma secretaria que nós estaremos resolvendo o problema do financiamento, o problema do fomento à cultura do nosso Estado. Não adianta criar uma secretaria e não ter recursos suficientes para isso, você não estabelecer parcerias. É preciso, sim, dialogar, encontrar formas criativas, trazer iniciativa privada para que ela possa dar uma contrapartida social, para que ela possa dar uma contrapartida em relação aos benefícios fiscais que ela recebe por parte do Estado, para que a gente tenha uma condição de financiamento da cultura. Nós não podemos ficar fazendo esse tipo de discurso. Vai criar uma secretaria e aí não vai ter recurso para ser suficiente para fomentar a cultura no nosso Estado. Obrigado, candidato Daniel Vilela. Na resposta aí na tréplica ao candidato Ronaldo Caiado. Caiado foi o sorteado, é o último a responder nesse bloco. Daniel Vilela,
que respondeu. Opta agora, escolhe para quem vai formular a pergunta, ou Kátia Maria, José Eliton ou professor Wesley. A quem o senhor formula a pergunta, candidato Daniel Vilela? Candidato José Eliton. Em 30 segundos a partir de agora. Candidato, no debate passado, o senhor disse que o candidato Ronaldo Caiado não tem autoridade moral para falar em combate à corrupção. Eu não sei se em razão do fim do tempo ou por um outro motivo, o senhor não concluiu esse raciocínio. O senhor não explicou direito. Eu queria saber do senhor qual a razão dessa afirmação nesse debate e dar a oportunidade do senhor colocar aqui essa situação que foi colocada no debate anterior. É porque, infelizmente, a hipocrisia está dominando algumas agendas de candidatos em Goiás, que se alavancam em discursos fáceis e em bravatas para tentar convencer o eleitor, mesmo porque ninguém sabe de trabalho feito, de alguma lei aprovada que tenha interessado ao Estado de Goiás, de alguma obra realizada, e querem se colocar como paladino da moralidade. E aí você observa, o candidato a senador na chapa dele deu uma entrevista e destacou exatamente as relações dele com empresas. Se são certas, se não são certas, eu não sei, mas está colocado pelo candidato a senador da chapa dele. Por outro lado, nós temos um conjunto de escândalos envolvendo democratas, onde o presidente nacional do partido, José Agripino, destaque em todos esses escândalos e nunca foi dito nada. Aí fala que vai resolver o problema, vai acabar com corrupção, vai como se fosse o paladino da moralidade, só que dentro do seu partido nunca fez nada. É a diferença entre o discurso e a prática. É a diferença entre a realidade e aquilo que é plantado, que é colocado, que é construído pelo marketing político para tentar alavancar uma posição. Aí parecendo o Lula em 2012, 2013, o Lulinha Paz e Amor agora está querendo transformar uma personagem. Aliás, fala sempre na terceira pessoa. Ele nunca coloca eu sou, eu vou fazer, o Ronaldo vai fazer, o Manel vai fazer, o outro sempre na terceira pessoa. Porque é uma personagem que foi criada para esse momento eleitoral. Acho que isso é de conhecimento público. Nós temos uma série de situações que envolvem essa questão, mas não me cabe, como é feito todo dia por outros, fazer apontamento. Caso contrário, isso seria o papel do Ministério Público e do Poder Judiciário. Réplica em 1 minuto. Candidato Daniel. Bem, governador Zé Eliton, o senhor tem autoridade moral para falar. O senhor foi advogado pessoal de Caiado, foi indicado vice-governador por ele, durante muitos anos advogou. Se tem alguém que conhece os segredos do candidato Caiado, é o senhor. Então, exatamente por isso que eu gostaria de ter ouvido aí essas manifestações do senhor. Mas é fato que há uma incoerência entre o discurso e a prática. A gente não vê os questionamentos dentro do partido dele, a gente não vê ele se relembrar que foi responsável por trazer para Goiás candidatura de Demóstenes, que ele foi, inclusive, quem liderou a candidatura de Marconi Perillo em 98. Ele ignora esse passado de relação com Marconi Perillo, de 16 anos juntos, trabalhando juntos, frequentando o Palácio das Esmeraldas, indicando os cargos importantes desse Estado, e também ignora, inclusive, a indicação do senhor como candidato a vice-governador em 2010. Se omite em responder essas situações. Então é preciso deixar muito clara a coerência e a diferença entre discurso e prática aqui no Estado. Tréplica de José Eliton em 45 segundos. Bom, primeiro não vamos misturar as coisas. Eu advoguei para todos os partidos, inclusive para o MDB, muitas vezes como profissional. Graças a Deus eu era contratado por todos, porque trabalhei muito na vida e nunca tive de ter carteira assinada sem ter uma anotação sequer. Eu sempre trabalhei com muita ênfase na minha vida para chegar onde cheguei. Então não mistura as estações. Agora, é preciso combater a incoerência entre o discurso e a prática. Você tem hoje um cenário de disputa eleitoral, onde as pessoas querem acusar, apontar, e acho que isso não está correto. É preciso debater os grandes temas. E o que eu faço é destacar que naqueles que se colocam como paladino da moralidade, muitas vezes não são. E vou lembrar da homilia do bispo lá da cidade na Romaria de Muquem. Cuidado com cordeiros que são lobos travestidos. A tréplica, portanto, de José Eliton, candidato do PSDB, no questionamento feito pelo deputado federal Daniel Vilela. Na sequência deste bloco, José Eliton pode optar entre Wesley Garcia e Kátia Maria para fazer a sua pergunta. Ronaldo Caiado foi o sorteado no início desse bloco, é o último a fazer a resposta. A quem o senhor formulará a pergunta, candidato José Eliton? Ao candidato Wesley Garcia. 30 segundos. Goiás foi o estado que mais gerou empregos no país ao longo dos últimos anos. É um estado que tem conseguido atingir índices relevantes do ponto de vista da educação. É um estado que diminui indicadores de violência pública. Todavia, os senhores entendem que é preciso mudar. Então, vou especificar. Na política de geração de empregos, quais são suas propostas?
A resposta é 1 minuto e meio. Candidato, nós temos 371 mil pessoas na situação de desemprego no estado de Goiás. Nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas no país e mais 14 milhões de pessoas na informalidade, chegando num percentual de 27 milhões. Os seus dados ou estão equivocados, ou o senhor está mal assessorado, ou o senhor está agindo com leviandade aqui nesses números. A segurança pública está um caos. É uma vergonha pagar R$ 1.300, R$ 1.500 para um policial militar, para um policial civil e exigir que eles, inclusive, durmam em quartéis, em delegacias para fazer economia. É um absurdo falar que a educação está avançada com o professor perdendo a titularidade, não tendo reajustes. É um absurdo falar que a saúde está indo muito bem quando se não paga nem a database dos servidores da saúde. Quer dizer, não há cumprimento de nada por parte do governo que o senhor está representando, que é o novo tempo, o velho tempo, o tempo atual, é o tempo dos poderosos e ricos. Vocês privilegiam apenas uma classe. Nós vamos gerar emprego, a partir do momento vamos acabar com os privilégios. Essa história, por exemplo, de receita de 6 milhões de reais vai ser a receita, vai pesar na receita, porque o governador Zé Hélito vai ter o aumento dele, salarial dele, do secretário de executivo, mais vários membros do judiciário. Isso é de ontem. 6 milhões. Se eu puder ter oportunidade, nós vamos pegar a canetinha e vamos revogar candidato. E acabar com os privilégios. 1 minuto para a réplica. Bom, primeiro é importante destacar que a remuneração de chefes de Estado são fixados pela Assembleia Legislativa. É preciso ter responsabilidade em relação aos temas que falam. Fico perplexo de ver o nível de desqualificação para o bom debate. Perguntei especificamente sobre geração de empregos e nenhuma proposta foi colocada. Agora há pouco, o senhor candidato a governador, Daniel Vilela, destacava de Aparecida de Goiânia com a ampliação dos polos industriais lá, com empresas que vieram se instalar. É verdade. Grande parte dessas empresas vieram em função das políticas de incentivos fiscais estabelecidas pelo Estado de Goiás, que nós vamos continuar. E é por isso que somos referência. Os dados que eu faço referência aqui são dados oficiais disponíveis para qualquer um que queira fazer uma política séria, Wesley, que queira discutir, queira olhar nos números. O CAGED é que faz a aferição da geração de empregos por parte do Estado. Eu vivo num Estado bom, num Estado onde as pessoas têm oportunidades e quero ampliar essas oportunidades. Não fazer esse joguinho de quarta marcada dos 4 aqui para tentar desqualificar um Estado que dá oportunidade às pessoas. Ok. Candidato, agora a réplica de Wesley Garcia. O senhor vive os números do seu próprio salário, dos seus dividendos, do seu lucro. É isso os números que o senhor está vendo. É uma vergonha. Ainda bem que o debate chegou num nível bom aqui das máscaras caírem, né? A política tem esse poder, desnuda as pessoas. Eu fiquei muito feliz de saber que todo mundo é advogado para todo mundo aqui, todo mundo era amigo, todo mundo trabalhava, todo mundo está muito unido, muito próximo. É uma vergonha falar que cabe à Assembleia Legislativa a incumbência de aumentar o teu próprio salário, do seu secretariado, dos privilégios do Estado. Fala isso para os professores que perderam a titularidade. Olha, a Assembleia não aprovou o retorno da titularidade. Para os policiais militares que ganham R$ 1.300, R$ 1.500, não aumentou. Não aumentou o salário de ninguém. Fala isso para o trabalhador simples que está nessa zona de desemprego. São 371 mil pessoas. O tempo acabou. A tréplica de Wesley Garcia nesta sequência com o questionamento de José Hélito. Wesley agora pergunta à candidata do PT, Cátia Maria. Ronaldo Caiado foi sorteado nesse bloco, será o último a responder o questionamento de Cátia. Wesley Garcia questiona agora em 30 segundos, professora Cátia Maria. Professora Cátia, eu acho que só o meu e o teu salário que não vai ser aumentado, né? De professor, realmente, eles não vão discutir aumento salarial. A Assembleia não vai aprovar, não é verdade? Cátia, a saúde, ela está um caos no estado de Goiás, e é um tema recorrente, e a proposta sempre é pela privatização pelos outros candidatos. Efetivamente, quais são as suas propostas para que a gente possa melhorar a saúde pública aqui no estado de Goiás? Realmente eu tenho andado no estado de Goiás e ficado muito preocupada com a nossa situação. É inadmissível chegar em Minaçu e ver as pessoas reclamando que tem que andar cerca de 500 quilômetros para serem atendidas em Goiânia. Você chega em Mineiros, a realidade é a mesma. Se você for para Catalão, a situação não é diferente, as pessoas reclamando. E nós perdendo a capacidade do saúde da família também funcionar por falta de médicos. Nós vamos reverter essa situação fazendo aquilo que precisa ser feito na área da saúde. Primeiro, nós vamos tirar
os hospitais regionais do papel, vamos construir e fazer a descentralização da saúde. O Hospital de Santo Antônio do Descoberto, que está abandonado, nós vamos concluir a obra. O de Águas Lindas, que já foi inaugurado umas 3 vezes, nós vamos botar para funcionar. O de Uruaçu fizeram a primeira etapa, nós vamos concluir e vamos dar dignidade ao povo do Norte e vamos esparramar essa rede nas 10 regiões de planejamento, fazendo de forma articulada com o Centro de Especialidades, que vai ser levando o profissional de cada área. Hoje nós temos um déficit muito grande dos pediatras, temos que oferecer à mulher a saúde, o atendimento da área da ginecologia, da obstetria, para que a gente possa garantir a qualidade de vida das pessoas na área da ortopedia, fazendo uma grande rede articulada para atender a população na sua região. Ok, candidato, a réplica em 1 minuto. A saúde pública realmente vive um caos. Nós vamos acabar com os contratos das OS, vamos abrir a caixa preta para entender quanto que se lucra, quem lucrou, porque foi ineficiente e tiveram vários aditivos ainda. Nós vamos criar um projeto chamado Saúde em Casa, que é o atendimento humanizado da saúde em domicílio. Nós vamos recuperar o laboratório do IQEGO, que foi abandonado, para que possa subsidiar também uma parceria importante na saúde pública para nós. Agora, mais do que isso, nós vamos respeitar a database dos servidores da saúde, nós vamos contratar profissionais da saúde por meio de concurso público, amplo, imediato, transparente, para que não vide a saúde pública no nosso estado de Goiás o que tem acontecido com as outras áreas também dos serviços públicos, cabide eleitoral de emprego. É inadmissível, Kátia e demais candidatos, chegar em alguns municípios e você ver os carros todos plotados da administração pública imposta pelo candidato da situação. Ou seja, o serviço público sendo utilizado para barganha política, para politicagem. Tréplica de Kátia Maria, 45 segundos. Nós queremos fazer uma saúde integral, uma saúde completa, garantindo o atendimento do nosso cidadão. Além da ampliação e da descentralização do serviço de média e alta complexidade, nós vamos criar o Mais Médico em Goiás, que é para garantir que as cidades possam ter os profissionais para atender a nossa população, junto com o programa Saúde da Família. O PT fez isso, nós fizemos o Mais Médico e trouxemos para 166 cidades mais de 700 profissionais para atender as nossas famílias, garantindo qualidade de vida. Além de criar o programa Saúde no Prato, de forma preventiva. Nós não queremos colocar veneno na comida das pessoas, como alguns aprovaram no Congresso. Nós queremos, aqui em Goiás, garantir que você que tem uma desnutrição possa ter acesso ao cartão e uma alimentação saudável. O tempo acabou para a tréplica de Kátia Maria no questionamento que foi feito por Wesley Garcia. O último a responder nesse bloco é o senador Ronaldo Caiado, do DEM. Questionamento da candidata Kátia Maria, do PT. O Sistema Sagres de Comunicação apresentando hoje o debate entre os candidatos ao governo de Goiás em cadeia com 17 rádios. Não, em cadeia com 14 rádios em todo o estado de Goiás. Conta rápida aqui, 14 rádios em cadeia conosco em todas as regiões do estado, transmitindo o debate também nas redes sociais. Kátia Maria, 30 segundos para o questionamento ao senador Ronaldo Caiado. Bom, senador, educação para mim é sempre uma prioridade, porque é pela educação que nós emancipamos o nosso povo. Quais são as suas propostas para fazer em Goiás uma educação de qualidade que possa dar oportunidade ao povo goiano? Primeiro, trazer dignidade aos professores. Esse é o ponto principal. Não se tem educação em lugar nenhum no mundo onde não se tem um respeito diferenciado para com o professor ou professora. Segundo lugar, estimular cada vez mais a qualificação de todos eles e elas. Buscar um resultado e convênio com os municípios, como médico que sou, sabendo a necessidade e a importância do atendimento de 0 a 3 anos de idade, momento onde nós temos todo o desenvolvimento da área neural, responsável pelo sucesso desse jovem no futuro. Terceiro, terminar as obras inacabadas. São centenas de obras inacabadas, de escolas inacabadas no estado de Goiás. Dar esta condição para que o jovem amanhã possa ter também a opção do ensino técnico. Buscar o sistema S todo para dentro do estado,
para que abra essa oportunidade também para os jovens ter aí um curso técnico que é tão demandado no interior do nosso estado de Goiás e com a renda hoje, muitas vezes, acima de alguns profissionais que têm a titularidade de cargos. E depois é dizer que a qualificação será recompensada, sim, junto com o IDEB da escola. Ok. A réplica de Cátia Maria em 1 minuto. Bom, nós vamos valorizar os profissionais da educação e garantir uma educação integral, começando pelo cuidar da infância, garantindo que nós possamos construir o CMEIs para atender as crianças de 0 a 3 anos. Quero dizer que no governo do PT, esse que tantos batem, foi aqui em Goiás que nós construímos 418 CMEIs do PAC. E, infelizmente, devido nesses 2 últimos anos e a PEC que congela por 20 anos os investimentos em educação, saúde e segurança pública, mais de 200 estão paralisados. Nós queremos construir novas unidades, garantindo a construção de 653 unidades para que nós possamos dar educação de qualidade e fazer com que essas mães, você mulher que me escuta, sabe a diferença que é nós irmos trabalhar tendo um lugar seguro com educação de qualidade para os nossos filhos. Tréplica, Ronaldo Caiado, 45 segundos. Bom, deputada, candidata Cátia Maria, em relação a essa tese, a sua resposta, sua réplica realmente não tem muita diferença. A pretensão é única. Também sou auxiliar de ensino na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sei a importância da educação e sei que o diferencial que nós vamos implantar em relação aos outros estados vai ser exatamente na área da educação. Isso aí podendo dar um salto a mais e uma perspectiva de renda e Goiás se transformar em motor de desenvolvimento de todo o país. Eu acho que esse é o nosso grande desafio e a educação será o nosso polo central. Obrigado, candidato Ronaldo Caiado. E com a tréplica nesta sequência, o questionamento de Cátia Maria, encerramos este último bloco de candidatos perguntando a candidatos no debate da Sagres 730. Na próxima sequência, as considerações finais dos candidatos, todos na ordem de sorteio que será feito no próximo bloco. Todos terão 2 minutos para suas considerações finais no último bloco do debate da Sagres 730. Eleições 2018 é aqui, na cobertura tradicional do prefixo 730M, Rádio Sagres, sagresonline.com.br. Agora 9h42, a gente volta já. Acreditar vale a pena. Sagres 730 acompanhando a cobertura das eleições 2018, hoje com o debate entre os candidatos ao governo de Goiás. Em Goiânia, 9h43, 9h44 agora. Nós estamos em cadeia, o Sistema Sagres de Comunicação, com outras 13 rádios ao longo do estado de Goiás, em todas as regiões, transmitindo esse debate. Neste último bloco, as considerações finais dos candidatos ao governo de Goiás. Serão sorteados na ordem, cada um terá 2 minutos para suas últimas considerações neste bloco. Agradecendo já quem nos acompanha pelo 730M do seu rádio, pelo sagresonline.com.br, nossas redes sociais também ao vivo em vídeo. Primeiro sorteado aqui para as considerações finais é o candidato do DEM, senador Ronaldo Caiado. Terá 2 minutos para suas considerações finais. Já agradecendo, candidato, pela disponibilidade, a presença aqui conosco na Sagres 730, a participação aqui no debate. Obrigado pela presença. Obrigado, Rubens Salomão. Agradecer a toda a diretoria da Sagres FM 730, cumprimentá-lo por toda a trajetória dessa rádio que tem cada vez mais buscado espaço para que os políticos possam aqui prestar conta, como também atualizar toda a política nacional e estadual. E dizer a este momento meus agradecimentos especiais a toda a população goiana. É a maneira carinhosa com que eu tenho sido recebido em cada cidade do interior do estado, na capital, esse sentimento cada vez maior do clima de mudança. Mas no final aqui, eu quero também poder dizer a todos que acreditam na mudança, que mais do que nunca estão cansados de pessoas que não têm a capacidade nem a independência moral para poder implantar mudanças no estado de Goiás, podem ter a certeza que nós implantaremos um novo modelo de governo. Vocês podem saber que será um combate
com a tolerância zero com a corrupção. Nós vamos atuar fortemente no sentido de dar qualidade de educação, de segurança pública, programas sociais que venham atender as pessoas com dignidade, sem cunho partidário. Mas dizer também a todos vocês que Goiás é muito maior do que todas as crises e dificuldades. Tendo um governo compatível com o seu povo, Goiás vai ressurgir e vai recuperar um espaço de destaque no Senado Federal. Eu tenho certeza absoluta disso. E o momento correto é exatamente o dia 7 de outubro. Peço o seu voto, a sua ajuda, também ao Wilder Moraes, senador, Jorge Cajuru, senador, e aos nossos deputados federais e estaduais que compõem a nossa coligação Mudança Já. E muito obrigado por tudo. Obrigado, candidato, pelas considerações finais. Agora, pelo sorteio, o candidato do MDB, Daniel Vilela, para as considerações finais em 2 minutos. Candidato, muito obrigado pela disponibilidade, a presença conosco aqui nesse debate. A Rádio Sagres agradece a presença do senhor, especificamente de todos os candidatos, mas nesse momento agradecemos a presença do senhor aqui no debate. Eu que agradeço, Rubens Salomão, meus cumprimentos à sua excepcional mediação, meus cumprimentos também à Rádio Sagres 730, essa aqui é uma rádio que tem um papel histórico no debate democrático no nosso estado. Meus cumprimentos a todos os candidatos, a todos que tiveram aí a paciência de nos ouvir ao longo dessas horas pela manhã de hoje. Dizer a todos que nos ouvem nesse momento que essa é uma eleição que nós temos 2 caminhos, que os goianos terão a possibilidade de fazer uma escolha, de continuar como está, e se alguém entender que é necessário continuar, tem 2 alternativas, tem Caiado, tem Zé Hélito, que representam o mesmo grupo político, estão aí há mais de 20 anos ocupando as funções importantes desse Estado, ou escolher uma nova proposta de uma renovação profunda das práticas políticas, das práticas administrativas no nosso Estado. E nosso projeto, eu gostaria de pedir a todos que tenham maior conhecimento, que possam acessar as nossas redes sociais, nos ouvir nas nossas participações em sabatinas, para nos conhecer melhor, conhecer o nosso projeto e, consequentemente, ter aí uma opção de uma verdadeira mudança e não apenas um discurso de mudança de alguns que estão aí ao longo desses últimos 20 anos participando ativamente das decisões do nosso Estado. Goiás vive um momento de muita dificuldade, é verdade, mas é um Estado grande, é um Estado forte, que pode dar a volta por cima, com a sua gente trabalhadora, com a sua gente honesta, com as pessoas que, assim como eu, amam esse Estado. Nós podemos fazer um Estado com mais saúde, ampliando a nossa rede de atendimento, um Estado com mais segurança, com mais policiais nas ruas, com mais investimento, um Estado com gestão eficiente, com a conclusão das obras inacabadas, com combate permanente à corrupção, e também com o fim do aumento dos impostos, enfim, que possamos apoiar os empreendedores e os trabalhadores desse Estado. Há muito a ser feito. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações finais. Candidato Daniel Vilela, o próximo no sorteio, ou próxima, o sorteio para as considerações finais. Quem faz agora é a candidata do PT, Cátia Maria. Candidata, muito obrigado pela presença aqui no debate, a participação conosco, a disponibilidade de conversar, de apresentar e contrapor as propostas e pela presença da senhora, a disponibilidade de atender aqui a Rádio Sagres. Obrigado. Obrigada, eu aqui agradeço, quero agradecer toda a direção da Rádio Sagres, importante debate para apresentarmos as nossas propostas e deixar que o eleitor possa tomar a melhor decisão. Quero dizer que o que nós temos aqui em Goiás são 2 projetos que você vai poder avaliar no dia 7 de outubro. De um lado, nós temos 3 projetos muito semelhantes, que é o do PSDB, o do DEM e do MDB, que são aliados do Temer, que estão no governo do Temer e que votam tudo que o Temer manda para o Congresso Nacional. Do outro lado, nós temos o time do Lula, que agora está completo, que tem Cátia governadora, que tem o Haddad presidente, que tem a professora Geli, a nossa candidata a senadora, o Luiz César Bueno, nosso candidato a senador. Nessa eleição você vai votar para 2 senadores. E tem um time completo também de candidatos e candidatas a deputados federais e estaduais. Quero dizer para você que votar nesse time é garantir a mudança de verdade aqui em Goiás, e nós queremos fazer aqui tudo aquilo que o Lula fez no governo federal, que foi cuidar do povo mais simples, do povo mais humilde e do povo trabalhador. E para isso, eu sei como fazer, o que fazer
para melhorar a vida do povo de Goiás, para mudar a vida da nossa gente. Eu, como técnica, mas também conhecedora do estado de Goiás inteiro, sei que é possível fazer uma educação integral de qualidade, sei que é possível garantir a descentralização da saúde, sei a importância de gerar oportunidade para a nossa juventude, sei o quanto que as mulheres de Goiás estão carentes de um governo que possa olhar de forma atenciosa para você. Então, eu quero ser essa governadora que gera trabalho e renda, que ajuda a melhorar o desenvolvimento de Goiás, fazendo a mudança de verdade que nós precisamos. Porque falar em mudança é fácil. Nós precisamos saber é quem pode mudar de verdade. Então, quero pedir o seu voto, Kátia Governadora 13. Obrigado, Kátia Maria, pelas considerações finais. A gente segue aqui no sorteio neste último bloco para as últimas considerações dos candidatos. Sorteado agora, candidato do PSOL, Wesley Garcia. Candidato, obrigado pela presença aqui, a disponibilidade de atender o convite da Sagres, de participar com a gente aqui desse debate, de apresentar, contrapor propostas. Obrigado pela presença. Obrigado. Primeiramente, parabéns, Rubens, pela mediação excelente, de alto nível, priorizou realmente a democracia. Quero dizer a todos que nos acompanham aqui que ficou muito claro que eu sou o candidato para realizar as verdadeiras mudanças. Não tenho rabo preso com ninguém, não sou financiado por ninguém que quer administrar o Estado a seus interesses particulares, tenho independência, sou trabalhador, sou assalariado como tantos são aqui no Estado de Goiás, como a grande maioria. Sou usuário de um transporte público ineficiente, uma saúde pública ineficaz, sou professor da rede pública e sei como os trabalhadores desses setores, como da segurança pública, têm penado, têm sofrido para dar um serviço de qualidade à população, com políticas, com ausência de políticas públicas, enfrentando essa realidade dos governos dos últimos anos. Portanto, ao lado do nosso candidato a presidente da República, Guilherme Boulos, Sônia Guajajara, ao lado da minha candidata a vice-governadora Nildinha, uma mulher negra assentada, que foi vítima de trabalho escravo, nós vamos governar para o povo. Nós vamos acabar com essa história de privilégios, de barganhas. Nós vamos defender a comida no prato da população. Nós vamos defender que o gás diminua. Nós vamos defender que essa carga tributária diminua, que rico paga imposto e não a classe trabalhadora. Essa história de contrapartida social que não existe, nós vamos exigir. Nós vamos defender uma educação pública de qualidade, com jornada ampliada, gestão democrática. Vamos defender a saúde, com saúde em casa. Por isso eu quero pedir o seu voto, o voto na mudança. É o PSOL 50. Pedir também o seu voto em toda a nossa equipe, para Fabrício Rosa, nosso candidato a senador 500, para a professora Magda 210, nessa aliança histórica que o PSOL tem nacionalmente com o PCB, e para os nossos candidatos a deputados federais e estaduais do PSOL. É 50 para mudar de verdade. Obrigado, candidato Wesley Garcia do PSOL, aqui no debate conosco. Resta aqui no nosso sorteio as considerações finais do candidato do PSDB, José Eliton. Candidato, muito obrigado pela presença aqui, a disponibilidade de atender o convite da Sagres, de apresentar, contrapor as propostas. Muito obrigado pela disponibilidade aqui de estar presente conosco e atender o convite da Sagres. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rubens Salomão, ao tempo que também parabenizo a Sagres 730, toda a sua equipe aqui reunida pelo esse excelente debate. Saudar e cumprimentar também nossa senhora candidata que está aqui, os senhores candidatos que se fazem presentes, participando deste espaço democrático de ideias. Mas aqui ficou claro para todos aqueles que tiveram a oportunidade de nos ouvir. Há dois pontos de vista muito distintos. O nosso, de um Estado que avança, de um Estado que consolida conquistas importantes, de um Estado que é líder nacional em desenvolvimento, de um Estado que se tornou referência em educação. Tantos quiseram desqualificar a educação do Estado de Goiás, ela é a primeira no país. É um Estado que é líder em geração de empregos, que está avançando e de oportunizar a outros goianos que ainda não tiveram esse acesso, mais empregos, esse é o meu objetivo. Um Estado que moderniza as suas relações internas da administração. Criamos o Gol Tax para substituir a frota locada, privilegiando também os taxistas, de modo a fomentar esta cadeia produtiva importante. É um Estado que tem unidades hospitalares extraordinárias. Eu, quando sofri um atentado, não fui para o Ciro Libanês me tratar no Hospital Caro, fiquei aqui em Goiás, no GOL, sendo atendido, dado o padrão de excelência dele. É o Estado que avança em segurança pública, daqui a pouco estarei apresentando os indicadores de segurança pública mais recentes, que avançam a cada dia, mas que têm desafios como qualquer outro. E essa é uma oportunidade boa, porque os pessoas que estão nos ouvindo tiveram a oportunidade de ver a diferença entre aqueles que têm
coerência e aqueles que são incoerentes. Aqueles que um dia xingam o Íris, depois xingam o Maguito, depois xingam o Marconi, depois está todo mundo falando bem. Ou seja, a incoerência absoluta na questão de moralidade. Nós temos condições, credenciais para fazer, diferente daqueles que só fazem bravatas, que nunca têm serviço prestado, que estão há 30 anos na vida pública. O que nós queremos é fazer Goiás avançar mais, gerando oportunidade a todos. Por isso, peço o seu voto para que Goiás avance mais. Obrigado, candidato José Eliton, do PSDB. Com as considerações finais de todos os candidatos, portanto, volto a agradecer aqui a todos, Wesley Garcia, José Eliton, Ronaldo Caiado, Daniel Vilela e Cátia Maria, por atender aqui a nossa solicitação e com o cumprimento aqui das regras do debate da Sagres 730. Sem dúvida, o grande debate do Rádio Goiano, realizado hoje, também nas redes sociais, também online, no sagresonline.com.br. E a repercussão, a análise do que foi o debate é daqui a pouco. Volta Cileide Alves com uma equipe de analistas, jornalistas convidados para essa análise aqui na sequência do Manhã Sagres. Fique ligado na nossa cobertura das eleições 2018 na Sagres 730.